Porque tem lugares que a gente vamos em missão, que a gente somos bem acolhidos, né? Tem lugar que a gente vamos em missão que a gente somos acolhidos. E tem lugar que nós vamos em missão que nós não sentimos em casa, né? E eu confesso para a Nisa, a Neuza, a todos, aqui eu me sinto em casa, né? Eu me sinto em casa. Já tive aqui outras vezes, com essa vez é a terceira vez, né? Tive semana passada na mudança do Paulão e estou vindo de novo. Então eu me sinto em casa. Amém? Vamos ao que interessa então. Eu queria pedir para vocês abrir a palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 5, versículo do 1 ao 14. Nós vamos falar então sobre a cura de Naamã. Na Bíblia da Ave Maria está na página 402. Enquanto vocês procuram, como o texto é longo, eu já vou lendo. Bíblia da Ave Maria, página 402, capítulo 5, versículo do 1 ao 14. Naamã, general do exército do rei da Síria, gozava de grande prestígio diante do amo e era muito considerado por meio dele. O Senhor salvou a Síria. Era um homem valente, mas leproso. Ora, tendo os sírios feito incursão no território de Israel, levaram consigo uma jovem a qual ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: Ah, se o meu amo fosse ter com um profeta que reside em Samaria, ele o curaria da lepra. Ouvindo isso, Naamã foi e contou ao seu soberano o que dissera ao jovem israelita. A jovem israelita. O rei da Síria respondeu-lhe: Fale, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu com 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de festa. Levou ao rei de Israel uma carta concebida nesses termos: Ao receberes esta carta, saberás que te mando Naamã, meu servo, para que eu cure da lepra. Tendo lido a missiva, o rei de Israel rasgou as vestes e exclamou: Sou eu, porventura, um Deus que possa dar a morte ou a vida, para que esse me mande dizer que cure um homem da lepra? Vede bem que ele anda buscando pretextos contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei tinha rasgado as vestes, mandou-lhe dizer: Por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim e saberá que há um profeta em Israel. Naamã veio com seu carro, seus cavalos, e parou à porta de Eliseu. Este mandou-lhe dizer por um mensageiro: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne ficará limpa. Naamã se foi despeitado, dizendo: Eu pensava que ele viria em pessoa, e diante de mim invocaria o Senhor seu Deus, poria a mão no lugar afetado e me curaria da lepra. Porventura, os rios de Damasco e Abanã e o Farfar não são melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar limpo? E voltando-se, retirou-se encolarizado. Mas seus servos aproximou-se dele, disseram: Meu pai, mesmo que o profeta te tivesse ordenado algo difícil, não deverias fazer? Quanto mais agora que ele te disse: Lava-te e serás curado.
Naamã desceu ao Jordão e banhou-se ali 7 vezes, como lhe ordenará o homem de Deus, e a sua carne tornou-se tenra como de uma criança. Naamã desceu ao Jordão e banhou-se ali 7 vezes, como lhe ordenará o homem de Deus, e a sua carne tornou-se tenra como a de uma criança. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Eu queria pedir para você colocar a mão no seu coração. Meus amados irmãos, a obediência, ela acontece na nossa vida de 2 formas. A primeira delas é quando nós reconhecemos o amor de Deus para nós e assim o retribuímos com uma forma de amor que é obedecer. E uma das outras formas que nós temos para vivermos essa graça da obediência é escutarmos e confiarmos naquilo que Deus fala para nós. Enquanto eu rezávamos intercedendo por essa pregação de hoje, o Senhor me pedia para fazer uma pergunta a cada um de vocês. E para fazer essa pergunta também para mim. Porque continuamente, nas nossas vivências familiares, na nossa vivência profissional, nós somos atacados por certos tipos de contaminações diárias, seja por algo que nós ouvimos, seja por algo que nós comemos, seja por algo que muitas das vezes nós sentimos. E nós nos tornamos muitas das vezes como Naamã, leprosos. Não leprosos da carne física, mas muitas vezes leprosos do coração, muitas das vezes leprosos da mente. E Deus falava para mim perguntar para nós nessa noite de hoje: vocês sabem nadar? Nós sabemos que o Rio Jordão, onde Naamã se banhou, não era um rio de profundidade, onde ele se lançou para ser banhado, não era um rio de profundidade, nem tampouco um rio de água limpa. Mas quando Deus mandou Naamã entrar naquele rio, ele tinha um propósito na vida de Naamã. Da mesma forma que hoje o Puruca que saiu da sua casa trouxe os meninos das músicas, da mesma forma que nós saímos da nossa casa hoje, deixamos a nossa noite de intercessão para a nossa comunidade, para estarmos aqui hoje. Da mesma forma que cada um de vocês deixaram a casa de vocês, esposos deixou esposa, esposa deixou esposo, para estar aqui hoje, não é simplesmente para viver mais uma segunda-feira, mas é para viver a segunda-feira onde Deus realmente quer trazer ao nosso coração uma experiência de se mergulhar em Deus. E aí eu pergunto para vocês: vocês sabem nadar? Eu queria que você respondesse isso para Deus. Vocês sabem nadar? Aí você pode perguntar para mim, você já falou: eu sei nadar, eu não sei nadar. Eu não estou falando de uma realidade física e humana, eu estou falando de uma realidade espiritual, porque o Senhor falava no meu coração: hoje eu vou derramar rio de graça sobre o grupo de oração Quem como Deus. Hoje o Senhor quer derramar sobre nós rios de graça. Tem até uma música que é muito conhecida dentro da renovação carismática. Como é que é a música, Puruca? Vou derramar rio de graça. Não tem como que é, Camila? Rios de graça, vou derramar torrentes de graça, rio de graça. Lembra, Puruca? Eu estou tentando tá na mente, mas não tá. É aquela história, eu estou conseguindo. Eu estou lembrando, e é desta forma que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer derramar sobre nós rio de graças. E eu queria pedir para você falar com o seu coração nessa noite de hoje. Fala: Senhor, derrama sobre a minha vida o rio de graças, o rio de bênçãos, o rio de milagres, porque é isso que o Senhor quer fazer conosco. Amém? Diga amém.
Diga amém. Amém. Diga amém. 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 Então vamos lá, meus amados irmãos. Vamos falar um pouco sobre obediência. Nós já bem sabemos, né? Se nós olharmos hoje para a nossa igreja, qual é o maior exemplo de obediência que nós temos? Maria, Jesus, né? Então a gente vamos tomar como partida essa graça da obediência de fé, porque nós sabemos que quando Maria, em seu encontro com o arcanjo Gabriel, ela se depara com aquilo que Deus queria dela, né? Ela querendo saber como se daria, né? Ela perguntou ao anjo: como isso vai se dar se eu não tenho esposo, né? Não sou casada e não coabitei com José, né? Mas ela não duvidou, simplesmente ela queria saber e entender como aconteceria. Mas depois que o anjo disse a ela sobre a sombra do Espírito Santo repousará sobre ti, ela disse: faça-se em mim segundo a vossa vontade. Então eu queria falar com vocês nesse primeiro momento sobre a obediência de fé. Porque nós aqui tem algum membro da Quem Como Deus? Tem um lá. Só um lá? Tem um ali, que ela está dentro da parede. Deus abençoe. Nós sabemos que a obediência de fé, ela se manifesta primeiramente na vontade de Deus, mas ela também se manifesta quando o fundador da comunidade, tomado pela vontade de Deus, comunica aos filhos uma mensagem, uma vontade, um chamado, uma missão, um propósito, né? Graças a Deus eu conheço o Anísio há bastante tempo e conheço bem, de forma que ele já me partilhou isso, que ele olha para tudo isso daqui. Tem gente que vê pedra, você vê a ardósia, você vê o porcelanato. A gente olha por aqui e vê uma parte descoberta, mas o Anísio, pela obediência de fé, crendo na divina providência, ele já consegue ver isso aqui coberto. Isso é obedecer. Se Deus falou para você, Deus falar para você, eu vou fazer, a nossa obediência de fé é acreditar e dizer: não, já está feito. Entendeu? E se o Anísio, como um pai de comunidade, como fundador de comunidade, diz aos filhos: ó, eu estou vendo isso aqui feito, eu estou vendo esse piso aqui já. Os filhos têm que ter obediência de fé, de pelo menos dizer como nós acabamos de dizer: amém. Amém. Né? Se de repente vocês vêm aqui hoje, eu particularmente eu não sei qual é a situação de cada um de vocês, mas vocês estão aqui com um objetivo, seja pelo propósito da semana de oração que foi suscitado no coração da Quem Como Deus, da comunidade Quem Como Deus, ou por alguma necessidade que nós temos, né? Muitas das vezes nós vamos aos grupos, nós participamos das missas de libertação, mais por necessidade do que por gratidão, né? Mas é assim que Deus nos permite viver. E se você está aqui hoje, Deus está dizendo para vocês, não sou eu que estou dizendo, estou dizendo que Deus está dizendo para vocês: vocês sabem nadar, eu vou derramar sobre vocês no rio de graças. Qual é a forma que vocês vão nadar nesse rio de graça hoje, nessa noite? É obedecendo aquilo que Deus está dizendo para vocês. Porque se Deus pegou um general, né, um grande general, quem estuda de forma teologicamente, os exegetas da Bíblia, diz que Naamã, ele era um dos maiores generais da época. E ele, cheio de lepra, ele não era aquela... Porque nós sabemos que no Antigo Testamento, quando você fala de leproso, morava numa cidade excluído, era retirado da cidade. E Naamã, com certeza, ele não era excluído, ele deveria ter um canto dele lá. E tanto que ele tinha contato com o rei, né? Ele tinha contato com o rei. Mas se Jesus está dizendo hoje, eu quero que vocês coloquem isso no coração de vocês, que por mais que isso não aconteça nessa noite, mas vai acontecer na vida de vocês, Deus vai derramar um rio de graça. Da mesma forma que Deus usou o Jordão, falando no ouvido de Eliseu, usou o Jordão para curar Naamã. E a gente temos que, como nós bem dizemos, né, nós temos que tomar posse.
Muitas das vezes nós vamos aos grupos, participamos dos momentos de oração, participamos das experiências de oração, e o pregador, a música canta, o profeta profetiza, vem as revelações, e muitas das vezes nós não recebemos, porque muitas das vezes nós não nos apropriamos, porque não tomamos posse daquilo que o Senhor pode fazer. Uma coisa que eu aprendi com Deus na minha vida, né? Deus, como onipotente, onisciente e onipresente, Ele pode fazer agora, como Ele pode fazer amanhã, como Ele já fez, e muitas das vezes nós não conseguimos reconhecer, ou muitas das vezes nós recebemos a graça, recebemos o milagre, mas somos aquele que volta a comer o vômito que já foi colocado para fora, como diz na Bíblia. Então eu queria pedir para vocês nessa noite, se preparem, se abram para mergulhar, para se lavar nesse rio de graças, nesse rio de bênçãos que o Senhor já está derramando sobre você. Aí sempre vai falar para mim assim: João Paulo, mas eu não vim aqui para receber esse rio de graças por mim. Confia, entrega e se lança na graça de Deus por aquele que você trouxe. Porque o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, a mesma graça que é derramada aqui, pode ser derramado sobre essa pessoa que você trouxe no seu coração, que você deixou na sua casa, ou você deixou na porta do boteco, ou você deixou no boteco, ou você deixou na rua. A mesma graça que Deus vai derramar sobre nós aqui, Deus pode derramar sobre essa pessoa lá. Amém? Amados irmãos, vamos falar um pouco sobre a base da obediência. Nós já falamos sobre a obediência de fé, né? Usamos o exemplo de Maria, que é obedecer mesmo sem ver, que é obedecer mesmo sem entender, que é obedecer mesmo que a gente não saiba o dia, a hora e quando vai acontecer, mas nós cremos de forma determinada que acontecerá. Amém? Amém? Amém. Nós temos o amor de Deus para ser obedecido. Tudo que Deus realiza em nossas vidas, tudo que Deus derrama na nossa vida é por amor. Não é por obrigação, não é por favor, é por amor. Muitas das vezes nós vamos para a igreja por obrigação, muitas das vezes nós vamos servir, mas Deus não, Deus faz tudo o que Ele faz por amor. E dentro dessa ação amorosa de Deus, né, Deus que nos amou, eu acho que nós não podemos dizer isso, mas não existe um amor maior na face da terra do que o amor de Deus por nós. É ao ponto de amar-nos, de dar o seu único filho. Acho que isso daí é a passagem mais querigmática que pode existir sobre o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal forma que deu seu filho para morrer por nós. E considerando essa realidade, nós temos que entender, antes de tudo que aquilo que nós possa fazer, antes de tudo aquilo que eu, que você, os meninos da música, o Anísio, possamos querer fazer, Deus já quer nos agraciar, Deus já quer nos abençoar, Deus já quer nos amar antes de tudo isso, né? Se nós pegarmos segundo 1 São João, Deus fala que Ele nos amou primeiro, né? Deus amou primeiro. E dentro dessa base de obediência, nós temos que entender, né, que a obediência, ela não é simplesmente algo a ser feito, porque a obediência, ela gera no nosso coração, ela gera na nossa vida um efeito, né? E hoje, de forma muito nominal, muito temática, Deus ele quer causar esse efeito em nós como um efeito da obediência, de estarmos mergulhando no seu amor. Esse aqui, para quem não conhece, esse é o José Pedro, né, José? Esse aí é cambuiense, mineiro, nasceu em Minas, comedor de queijo.
Então Deus, como base da obediência, Deus quer que a gente consideramos o seu amor e por efeito a retribuirmos esse amor, Ele quer que a gente o obedeça amando. Amém? E hoje, de forma muito temática, nominal, Ele quer que a gente dê esse mergulho no seu amor. Ele quer que a gente mergulhe nesse rio de graça que Ele tem para cada um de nós. Amém? E para respondermos a essa chamada de Deus, para nós respondermos essa ordem de Deus que está dizendo para nós hoje: filhos, nadem no rio de graça que eu tenho para você. Nós temos que observar, né, os exemplos de obediência que nós temos, como o Anísio disse Jesus, como os irmãos disse Maria, como nós vemos a obediência de Pedro, como nós vemos a obediência de Paulo. Eu vinha no carro rezando, né, e pedindo para Deus que Ele me desse exemplos de obediência dos santos, né? São Francisco foi obediente ao ponto de deixar a vida de riqueza, vida de luxo, para ser obediente e viver aos pobres, viver dos pobres, né? Tanto que o chamado de São Francisco foi quando ele beijou a mão daquele leproso, e depois ele sentiu o chamado. Depois teve a escuta da voz do crucificado na igreja de São Damião. Também nós podemos ver a obediência de Madre Teresa, né? O tio Dorival ensinava muito a gente isso, né? A nossa vozinha, a vozinha da casa de Belém, que era a Madre Teresa. Os meninos que já tiveram lá, eu não sei se o Coruca, não sei se ele já viu, o tio Dorival tinha muito esse carinho com Madre Teresa, dizia a vozinha da casa de Belém, Madre Teresa, ao ponto dela ser, né, ela obedecer, ao ponto dela renunciar a uma consagração dentro de uma ordem e viver dos pobres, viver para os pobres, para os doentes. E nós sabemos que naquela época a maior luta de Nossa Senhora não era só cuidar dos pobres, né? Ela era lutar, rezar por uma seita satânica, né? O hinduísmo, que era bem pior daquilo que nós imaginávamos. Amém? E eu queria que a gente falasse também agora um pouco sobre os benefícios da obediência. Alguém pode me falar? Os benefícios da obediência. Qual o benefício da obediência? Cura, libertação. Ministério de música. Benefício. Um benefício, dois, três. O Puruca disse dois. Cura e libertação. Você, Anísio? A vida, né? Vida. Neuza? A vida é um benefício, né? Um benefício. Neuza, um benefício da obediência. O que vocês aqui da Quem Como Deus, vai falar colo de Deus, ó. Vocês da Quem Como Deus se sentem beneficiados pela obediência de vocês? Providência. O cuidado de Deus. Meus amados irmãos, eu vou falar 5 coisas que é tida para nós como um benefício da obediência, né? Porque hoje em dia, infelizmente, o mundo, algumas áreas do nosso país está ensinando completamente ao contrário, infelizmente. O primeiro benefício da obediência de Deus está lá em Atos 5:32. Puruca cantou, vocês cantaram, nós cantamos hoje aqui. Recebemos o Espírito Santo. Se nós não formos obedientes, se nós não dermos o ouvido, se nós não escancararmos a porta do nosso coração, e quando o Puruca falar, meu irmão, balança a mão para um lado para o outro, meu irmão canta, meu irmão abre o coração, Anísio disse aqui, põe a mão no seu coração, feche seus olhos, isso é ato de obediência. E é justamente nesses atos que nós temos que verdadeiramente escutar Deus falando e obedecermos. Em Atos 5:32 diz que a obediência nos traz o manifestar do Espírito Santo.
Então saiba você, toda vez que você estiver participando de uma experiência de oração, e o irmão pedir para você, feche o seu. Uma vez lá na casa de Belém, nós estávamos na capela, quando nós estávamos com os filhos acolhidos da dependência química, e a gente pedia, meu irmão, vamos cantar, fecha os olhos e tal. E aí a gente observava que tinha um filho lá que não queria fechar o olho, não fechava o olho, não fechava o olho. Aí eu cheguei nele e perguntei, meu irmão, por que você não fecha o olho? Ele falou, porque eu tenho medo do escuro. Um baita marmanjão, com medo do escuro. Aí ele falou, não, então feche os olhos que a luz do Espírito Santo vai te iluminar. Mas, entendeu? Então, uma coisa tão simples. Então nós temos que obedecer. O primeiro benefício de nós obedecermos é recebermos o Espírito Santo. Amém? Amém. Segundo benefício da obediência. A obediência a Deus, Ele nos deixa... Sabe aquela... Todo mundo aqui trabalha? Todo mundo aqui trabalha. O Puruca trabalha, que eu sigo o Puruca nas pilotagens do saco, né? Mas a gente que trabalhamos, né? Lá em Cambuí tem uma mania, a gente trabalha porque nós nascemos de pai rico, né? Então nós trabalhamos, o que acontece com a gente quando vai dando 11h40, 11h50, né? 10 para o meio-dia, 5 para o meio-dia, a gente vai ficando fraco, desanimado, né? Já diz Santo Antão, os padres do deserto, que diz que das 11h30 até quase 3 horas existe uma manifestação sobrenatural de um espírito chamado assídia do meio-dia, né? Que é onde a gente começa a cair, nosso ânimo começa a cair. E justamente isso, quando a obediência ela tem para nós como um benefício de sermos fortes. Quando nós obedecemos a Deus, nós recebemos o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo que move em nós com dons santificantes, ele nos dá a graça de sermos fortalecidos, ele nos dá o dom da fortaleza. Eu não sei vocês, quantas das vezes nós estamos em casa e tem missa, e tem grupo de oração, e tem aquilo, a gente, né, hesita, tem aquele flash de vacilação que a gente fala, eu não vou hoje. Aí eu não quero ir. Quando de repente a gente levanta e quando vai ver já está na comunidade como Deus na noite de espiritualidade. É o ato de obediência. Ele traz para nós a força, a fortaleza. Todas as vezes que vocês se sentirem fracos e quiserem mudar o caminho, peçam a Deus a graça de ser obediente a tudo aquilo que Ele disser, a tudo aquilo que Ele fará por nós. E um dos outros benefícios da obediência é a prudência. É a prudência. De a gente sermos prudentes. Sabe, quando você escuta aquela vozinha e algo no seu coração diz, não, minha filha, não vai. Né? Igual a história da mãe e o filho, né? A mãe diz, filho, leva o guarda-chuva que vai chover, né? Aí o filho diz, não mãe, tá sol, né? Aí quando ele sai para a rua, passa 5 minutos, cai aquele pé d'água. Em São Paulo tá assim, né? De coisa de 10 minutos acontece o dilúvio, igual diz o rapazinho do WhatsApp lá. Lá em Minas também não está diferente. Então a obediência traz para nós a manifestação do Espírito Santo, traz a fortaleza, traz a prudência, e a obediência também proporciona para nós e traz para nós a defesa de Deus, traz para nós a defesa de São Miguel Arcanjo. Não é assim que o Anísio reza? Defesa de São Miguel Arcanjo. Tem um salmo que a gente conhece bem, que é o Salmo 91, o que ele diz? Nem que tombe, nem que caia, nem que bata, nem que seque, pode ser para a sua direita, a sua esquerda, mas você não será atingido. Isso é o benefício que Deus traz para nós como somos obedientes. E o quarto benefício que a obediência traz para nós é a graça de aprendermos a confiar. A confiar.
E eu quero partilhar algo muito profundo do meu coração. O Puruca deve ter feito isso, o Anísio, todo mundo que conhece o tio Dorival deve ter feito isso. Quando ele adoeceu, o que mais nós fazíamos era rezar pela cura do tio Dorival. Rezávamos, chorávamos, aquele aperto no coração, né? Eu, infelizmente, por ser filho, por eu ser filho da comunidade, por ele ser meu formador, por ele ser meu padrinho de crisma, por ele ser meu sogro, né? E eu rezei muito, somente quando a Camila estava aqui, eu estando em Cambuí, né? E o nosso coração de quem ama, queria, não, o tio Dorival precisa voltar. O tio Dorival precisa voltar. A gente olhava para a casa de Belém e pensava, o que vai ser da casa de Belém sem o tio Dorival? Infelizmente ele não voltou. Isso para nós, quem participou das nossas primeiras orações depois do falecimento do tio Dorival, era a mesma coisa de você caminhar e não ter chão. Não conseguíamos enxergar aquilo que Deus queria para a comunidade. Só que um certo dia Deus nos deu a graça de uma palavra, né? Que a casa de Belém, ela sofreu uma grande polda. Porque existe a polda da folha, existe a polda do galho e existe a polda do tronco. E quando você polda a folha, produz um efeito no fruto da árvore. Quando você poda o galho, existe outro efeito no fruto da árvore. Quando você poda a árvore, você consegue mudar a árvore por inteiro. Porém, a raiz continua profunda e se alimentando e crescendo da mesma forma. Aí nós conseguimos entender isso. Eu vou dizer isso, né? Mas a gente ganhou, né, um santo no céu, né? Nós podemos dizer isso. O Puruca, o Anísio, quem conviveu com o tio Dorival sabe disso. Gente, infelizmente, eu digo isso sem medo de errar, o tio Dorival foi um mártir. Por tanto que ele pregou, por tanto que ele falou, teve gente que criticou, teve gente que condenou, né? Mas ele sabe porque ele pregou. Nós que convivemos com o tio Dorival sabemos que uma das grandes características do ministério dele de pregação era profetizar, era falar a verdade, não importa quem fosse, né? E mais do que ele está aqui conosco, ele está intercedendo por nós lá do céu, né? E nós já recebemos palavras e profecias que pelo tio Dorival, pelo nosso pai de comunidade que foi plantado, nós vamos começar a colher os frutos. E o quarto benefício da obediência é o legado. É de recebermos uma missão a qual Deus tem para cada um de nós. Eu não sei como o Puruca, o Anísio, os meninos, quem é casado aqui vê isso. Viver hoje um matrimônio santo, ter um matrimônio casto, é uma missão. É uma missão. Porque do jeito que a sociedade ataca o casamento, do jeito que a sociedade ataca o matrimônio, ter um matrimônio de santidade hoje é uma missão. Infelizmente nós estamos vendo muitas pessoas abortar essa missão no meio do caminho. E realmente Deus deixa para nós, como um benefício da obediência, a gente vivemos essa missão. Temos esse legado de santidade a qual Deus nos pede. Amém? Amém. Quinto benefício da obediência, né? Nós, muitas das vezes, diante de uma necessidade, a gente prefere mudar o caminho, mudar a rota. Mas quando nós somos obedientes, Deus faz a gente ser diferente e agir diferente. Nós estamos vendo a igreja passar por um período de grande dificuldade. Nós estamos vendo promessas de Nossa Senhora se cumprir,
Nós estamos vendo profecia de santos que já profetizaram há muitos anos atrás se cumprir, né? Nós estamos vendo a palavra de Deus se concretizar em muitas realidades hoje no mundo. E nós temos que agir, nós temos que nos comportar diferente de toda essa torrente que está vindo contra a igreja. Esses dias nós conversamos na comunidade. Vai chegar o tempo que, se você dizer não, você vai ser altamente atacado. Tempo das pessoas chegarem e falar, ó, fecha a porta aí da Quem Como Deus, fecha a porta da Casa de Belém, o ministério nem canta mais, porque vocês estão pregando, vocês estão cantando uma coisa que infelizmente não condiz com os conceitos da sociedade moderna, para não falar outra coisa, senão vai dar problema, né? E em Filipenses 2, 12, 15 diz que quando nós obedecemos, nós nos tornamos pessoas diferentes e nos comportamos como pessoas diferentes. Sexto benefício da obediência. A obediência nos faz mais eficiente na missão que Deus nos chamou. Quando nós obedecemos a Deus, ele gera em nós uma capacidade de não sermos melhores nem de sermos piores, mas de discernirmos aquilo que Deus quer para nós. Hoje é o quinto mergulho de Naamã. Eu aposto que quem está vindo desde o primeiro já tem uma clareza maior daquilo que Deus quer para a vida. Você pode ter certeza. Como efeito, como resultado, como consequência de tudo isso, a vida, nossa vida religiosa, nossa vida espiritual, nossa vida de santidade passa a ser mais eficiente, né? E eu confesso para vocês, quando um dia no retiro Nossa Senhora da Rosa Mística, lá em Mogi das Cruzes, o Anísio conhece, o Luca também conhece esse vídeo da Dona Cecília. Uma vez o tio Dorival me abraçou com outros irmãos lá e disse: ó, João Paulo, eu passo para você a sucessão da Casa de Belém. Eu passo para você a sucessão da Casa de Belém. E eu vou falar para vocês particularmente, eu nem sabia o que era ser sucessor, eu não sabia o que era uma sucessão. Eu sabia muito bem o que era a Casa de Belém e sei até hoje o que é a Casa de Belém. E isso lá eu escutei, depois eu fui enviado missão em Cambuí, o Padre Edmilson, a gente viemos na missa, eu a Camila, o Padre Edmilson abençoou a nossa missão, deu o crucifixo de missão, fomos para lá, chegou lá, os padres não permitiram a nossa missão e foi aquele rolo todo. E no dia que eu estava lá na casa da tia Juscelia, e a médica ligou, a família ligou para a gente, que eu vi ela falando: olha, por favor, vem aqui no hospital e traz o RG do senhor Dorival. Na hora, eu senti como aquele, sabe, um peso que vem sobre você. E na mesma hora o Senhor falou no meu coração: João Paulo, agora chegou a sua vez. E na hora eu lembrei de toda a situação que nós vivemos naquele retiro, naquela sala, um momento de final de retiro no domingo, ao qual o tio Dorival me abraçou e o qual o tio Dorival fez a cruz na minha testa, falou: João Paulo, você vai ser o meu sucessor dentro da Casa de Belém. E aquele peso que eu senti, ele se tornou leve. E hoje, graças a Deus, nós estamos vivendo esse desafio de sermos Casa de Belém, né? Muitos não conseguem entender o que a Casa de Belém está fazendo ainda. Muitos dizem por aí que a Casa de Belém fechou, a Casa de Belém acabou sem o tio Dorival. Né? Mal sabem eles que a Casa de Belém não está sem o tio Dorival, continua com o tio Dorival no céu.
né, no céu. E vai nos fazermos irmos além daquilo que nós já fomos, né? Porque nós temos essa graça, nós temos esse legado do tio Dorival. E nós não vamos deixar cair. Nós não vamos deixar se acabar. Porque se Deus fundou a casa de Belém, o único que pode desfundar a casa de Belém é Deus, né? E nós estamos sendo obedientes a isso. E Deus nos faz eficiente. O sexto benefício da obediência é ser eficiente na missão que Jesus nos chamou. Sétimo e último benefício da obediência é de sermos abençoados. Meu amado irmão, se você quer ser obediente, se você quer ser abençoado, se você quer ser cheio do Espírito Santo, seja sempre perseverante. Tudo que você for fazer, seja perseverante. Obedecer não é simplesmente uma obrigação, é uma escolha. Obedecer não é somente porque nós estamos dizendo, o Puruca está cantando, é o Espírito Santo. Não é simplesmente porque eu estou dizendo, põe a mão no coração. É a escolha que você tem hoje de viver uma experiência com o Espírito Santo, de se banhar, de se lavar, de mergulhar nesse rio de graças que Jesus disse que vai derramar sobre você. Obediência é aquilo que eu estou olhando ali agora, né? Não muito distante, mas eu estou olhando ali agora, eu vejo São Padre Pio, né? Obediência é um caminho de santidade para nós, né? Tem uma música que diz, ou não sei se é uma música ou se é uma frase, é o santos ou nada, né? A obediência, ela é um caminho de santidade. Então, se você quer, se eu quero, se nós queremos ser santos, obedecemos. Eu queria convidar você agora para você se banhar nesse rio de graças. Então eu queria pedir para você fechar os seus olhos. Ainda onde você está, que você, vamos usar o cenário bíblico, a qual nós lemos aqui em Reis. Eliseu manda o servo ir falar para Naamã: vai lá e se banha 7 vezes no Rio Jordão. Escute Jesus falando para você, escute Jesus falando o seu nome, dizendo: vai lá e se banha nesse rio de graças que eu estou derramando sobre a sua vida. Escuta Jesus falando para você, escuta Jesus falando bem no centro dessa necessidade que você trouxe para este momento de espiritualidade hoje. Escute Jesus falando bem no ponto da sua necessidade hoje. Se banha 7 vezes no Rio Jordão. Escuta Jesus falando para você hoje: meu filho, minha filha, mergulhe nesse rio de graças que eu tenho para derramar sobre a sua vida hoje. Naamã, quando se banhou, ele foi curado da lepra. A lepra que era física, a lepra que era visível, a lepra que fazia ele feder, né? Porque nós sabemos que o leproso, ele fede por causa da infecção da pele, infecção daquelas feridas. Mas Naamã também foi curado do orgulho, Naamã também foi curado da soberba, Naamã também foi curado da sua falta de fé. Então eu queria pedir para você mergulhar nesse rio de graças que o Senhor tem para você nessa noite de hoje. Como o nosso irmão já disse aqui, deixe ser curado, deixe ser libertado. Vamos mergulhar no mais fundo que a gente puder nesse rio de graças, para que o Senhor possa verdadeiramente vir banhar em nós,
E eu quero pedir para que o Senhor realize nessa noite em nossas vidas um milagre, para que o Senhor realize em nossas vidas a cura e a libertação. E eu já quero profetizar sobre a sua vida neste momento, pela graça da obediência, tudo que está desordenado na sua vida vai ser ordenado. Tudo que está desorganizado vai ser organizado, tudo que está bagunçado vai ser arrumado na sua vida. Quando eu rezava vindo para cá, o Senhor me dava uma imagem de um quebra-cabeça sendo montado, um quebra-cabeça sendo organizado, e pela graça da obediência, pelo dom da obediência, meus amados irmãos, Deus vai agir na nossa vida de forma que Ele vai nos curar, vai nos libertar, mas Ele vai arrumar tudo aquilo que está bagunçado. Então eu queria pedir para você já ir ouvindo Jesus falar no seu coração. Mergulhe, se banhe nos rios de bênção, no rio de água viva que o Senhor tem para nós nessa noite. Quero mergulhar nas profundezas